Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a esse jogo politicamente incorreto. Seguinte família, a matéria é pesada, ela foi nos enviada pelo nosso querido irmão Adriano Luiz da Silva e ela prova para os despertos que estamos de fato enfrentando os tempos difíceis. Já não bastasse toda a confusão global, né, que vai desde fenômenos na natureza até o comportamento das próprias pessoas, até mesmo aquela relação que a gente tem com os professores, né, que eu sempre ouvi quando era criança dos meus próprios pais, que os professores eram como se fossem os nossos segundos pais. A professora a segunda mãe, o professor o segundo pai. E que a preocupação deles, né, dentro da sala de aula é semelhante realmente à do pai e da mãe. Pelo menos os meus professores, na época que eu fazia até a 4ª série, era dessa forma. Era aquela preocupação, era aquele carinho. Porém, hoje em dia as coisas têm mudado. E mudou tanto ao ponto de você ouvir essa matéria aqui agora. Escuta só. Professor orienta alunos a não contarem aos pais sobre aula polêmica. Jovem procurou o conselho escolar para dizer que se sentiu desconfortável em ter que omitir acontecimentos. Primeiro, meus irmãos, essa matéria é muito recente, de 27/7/2021. Mas quando eles falam aqui a aula polêmica, você já sabe que está falando dos coloridos. As ideologias agressivas que eles querem impor na sociedade. Não se trata mais de respeitar a escolha do próximo. Eu já tenho falado isso aqui há algum tempo. O que existia de preconceito já foi colocado na lei para evitar isso. Já está na lei. Você não pode ter preconceito com ninguém. Você não pode se meter na vida de ninguém. Mas o que os caras querem agora é de fato destruir a família. Porque a família é a célula base da sociedade, de moral e dos bons costumes. Mas essa turma quer destruir tudo. Então até mesmo a relação de confiança que existe entre pais e mestres está sendo abalada, porque muitos professores, principalmente os mais novos, têm entrado nessas militâncias e passando por cima da vontade dos pais, dessa confiança que é milenar, os caras começam a militar com crianças pequenas. Então, olhe a gravidade dessa matéria, já peço que você compartilhe, deixe o seu like, porque isso aqui é mais do que importante, meus irmãos. Escute. Segundo informações divulgadas pelo jornal americano Daily Mail, uma turma de alunos da 4ª série da escola, então você já vê a idade das crianças, Revival, em Minnesota, foi obrigada a responder uma pesquisa sobre raça e gênero em sala de aula, e um professor teria instruído os alunos a não contarem aos pais sobre as perguntas, mesmo que eles não as entendessem. Então pronto, passou aqui a matéria, né? E não é para perguntar aos pais. Por quê? Porque não é para os pais orientar os seus filhos, nem ficarem sabendo o que é que está acontecendo ali. Então, se isso aqui não for agir de má fé, meu irmão, não sei mais o que é. E engraçado é que você está vendo que é num país de primeiro mundo, onde as leis funcionam. Será que alguém vai para a cadeia por causa disso aqui? Com certeza não, ainda mais tendo o governo que tem. Olha só. Por conta dessa pressão, no último dia 19, uma aluna, Heidi Yasgan, procurou o conselho escolar para dizer que se sentiu muito nervosa e desconfortável quando o professor pediu para ela não dizer nada sobre a pesquisa para sua mãe. Ela também detalhou que não tinha permissão para pular nenhuma pergunta. Uma questão dizia o seguinte: você atualmente se identifica como mulher, homem, transgênero, tem uma identidade de gênero ou expressão de gênero que difere-se do órgão que nasceu. Eles nasceram homens, mas agora se identificam como mulheres ou até algo a mais. Olha só como é que os caras colocam as coisas. Então você imagine a confusão que faz na cabeça de uma criança. A criança nem sequer se dá conta dessas coisas ainda, né? Tá naquela fase de se descobrir, tá naquela fase de entender o mundo. Aí os caras vêm jogando uma dessa, causando mais confusão. Porque o inimigo, a entidade espiritual que guia essa turma, que está ao lado deles, ele precisa causar confusão nas pessoas. Se as pessoas souberem um caminho, jamais elas vão sair dele. Então ele causa confusão, que é para ter a brecha, através dessa confusão, de agir e capturar as almas das pessoas. Então veja só, um menino da classe de Hailey chegou a perguntar se sua mãe poderia explicar a pergunta para ele, pois estava confuso. O que é que eu falei? Eu não tinha lido essa matéria, estou lendo aqui junto com vocês. Mas o pedido foi negado e o professor teria insistido mais uma vez para que nenhum aluno contasse aos pais. A jovem explicou que procurou ajuda no conselho escolar, porque sua mãe sempre disse que ela poderia contar qualquer coisa, mas também falou que ela deveria confiar em seus professores. Então veja aqui o conflito, né, meus irmãos? É uma relação milenar que está sendo posta em dúvida. E veja a confusão que isso vai gerar, né? Se os pais não confiarem mais nos professores, o que é que vai gerar isso aí? Vocês sabem que as leis, né, estão aí. Se você não mandar seu filho para a escola, você já vai ser enquadrado. Isso aqui no Brasil, imagine nos Estados Unidos. Eu até queria contar uma experiência que eu tive. Vou nem comentar, mas
Eu sou da cabeça que o Estado tem que ficar calado em relação à nossa criação. Se o cara está cometendo um crime, aí é outra coisa. Está sendo violento, está deixando faltar o pão dentro de casa, para cima dele, Estado. Agora, na educação, nas decisões da família, aí não dá mesmo, né? Mas continuando aqui a matéria. Em entrevista à Fox News, a mãe de Hailey, Casey Yasgar, acrescentou que ficou muito chateada quando soube que sua filha foi instruída a não compartilhar as perguntas. Isso representa uma grande preocupação aos olhos de qualquer pai. Também fui informado de que essa instrução veio de Aqua Alliance of Minnesota e da administração da escola e não foi uma decisão singular do professor. Então veja bem, meus irmãos, essas instituições estão entrando dentro das escolas, formando aliança. E que instituições essas, se você quer saber, são justamente essas que ganham dinheiro de grandes empresas. Então esses caras passam a ter poder e começam a militar mesmo, formar aliança. Olha, a gente vai reformar a sua escola, a gente vai trazer um refeitório melhor, um parquezinho para as crianças brincar e etc. Mas você vai colocar isso aqui nas aulas. É assim que funciona. Foi dessa maneira, por exemplo, que os donos do mundo conseguiram dobrar a medicina. Todos os tratamentos naturais que serviam muito, foram banidos. Eles não chegaram lá e provaram que os tratamentos naturais não serviam. Eles simplesmente disseram, olha, não quero mais que você receite isso aqui. E os médicos, ok, vai me dar o quê? Vou lhe dar o consultório, vou lhe dar a bolsa, vou reformar a universidade. E aí os caras, tudo bem. Assim será feito, e os livros começaram a ser escritos assim, banindo os tratamentos naturais. Então, da mesma forma que foi feito ali, só estou dando de exemplo, também está sendo feito na educação. A vaca está literalmente indo para o brejo. Teremos uma nova geração completamente perversa, porque as pessoas estão em estado gadificado, estado de gado mesmo. Quando elas virem perceber o resultado que isso aqui vai levar, já vão estar velhas demais, cansadas, e será tarde demais porque vai estar no papel. Vamos lá, Casey também falou que o docente não tem o direito de falar sobre o tema sem autorização dos pais. Não acho que o professor da 4ª série da minha filha tem o direito de explicar uma pergunta como essa sem a minha aprovação. Aqui é uma matéria da mídia, a gente não pode esperar milagre. Quando ele coloca aqui, o professor da 4ª série da minha filha tem o direito de explicar uma pergunta como essa, fica parecendo que existia essa dúvida na sala de aula. Mas não existe. Os alunos não estão nem pensando nisso. Isso aqui eles escrevem maldosamente, que é para o seu cérebro, mesmo você lendo rápido aqui, ele pegue que, não, mas os alunos tinham uma dúvida. Então, se eles têm uma dúvida, o professor é obrigado a explicar, ele está ali para isso. Mas não é esse o caso. Os alunos não estão pensando nisso. Eles é que vêm puxando esse assunto para despertar o interesse e assim desviar os alunos do comportamento que é normal. Entende, meus queridos e nobres irmãos? Então, mesmo lendo uma matéria, você precisa ficar sempre atento, porque o próprio texto que eu estou passando para vocês até aqui estava indo bem. Mas aí nessa parte ele já tenta distorcer, que é para puxar um pouco pro lado deles. Até o título você já percebe isso, né? Colocaram aula polêmica, para aí ninguém pensar mal da militância que existe nos coloridos. Vamos lá. Eu instruí minha filha desde muito jovem, e se ela tiver problemas ou precisar falar com um adulto, que sempre pode confiar em seus professores na escola. O que digo à minha filha agora, quando essas pessoas a estão orientando a mentir e esconder coisas de mim. Por isso, os pais devem permanecer engajados e envolvidos com a educação de seus filhos, porque é uma grande mudança acontecendo na educação para a doutrinação, concluiu. E a matéria também não fala que doutrinação é essa. Doutrinação dos coloridos, da militância deles. E deixar bem claro que quando a gente fala da militância, não estamos falando de quem tem uma opção diferente e vive a sua vidinha tranquilo, sem querer interferir na educação da criança de ninguém. A maioria do pessoal não concorda com isso. Mulher com mulher, homem com homem, vivem lá bem, só não querem ser discriminados, beleza, a gente apoia. Agora, existe uma militância que levanta a bandeira deles, usa-os como um testa de ferro, para vir com essas coisas aqui, e aí sim gerando ódio. E aí quem sofre é quem não tem nada a ver com isso. Como se todos, né, deixar bem claro isso aqui, para não haver confusão, eles não concordam com isso. A grande maioria, inclusive nós temos vários aqui no canal, e são muito bem-vindos, são nossos irmãos aqui de fé e batalha. E é lamentável que eles sejam usados assim, como bandeira. Então vamos lá, continuando. Você já deve ter ouvido falar da ideologia de gênero na cidade onde mora. Como o próprio nome diz, ela caracteriza uma ideia de que algumas pessoas têm de que ninguém nasce homem ou mulher. Ou seja, o gênero masculino ou feminino seria uma construção social. É engraçado que muitas coisas que a gente fala é exigido uma comprovação científica. Os caras querem mudar a estrutura social sem base nenhuma científica. Nunca acharam uma só célula que comprove isso aqui. É simplesmente uma opção que a pessoa escolhe.
Mas mesmo sem comprovação, com a força do dinheiro que grandes empresas doam a esses grupos, os caras estão implementando isso e tá virando lei, com propostas inclusive de mudar até o nosso português. E o gado continua achando que isso aqui não é nada demais. Continuando, muitas pessoas tentam impor esse pensamento como único e verdadeiro para crianças e adolescentes por meio das escolas, filmes, novelas e etc. Assim, a infância tem sido o alvo principal nos debates sobre a teoria de gênero. Alguns políticos lutam para barrar a implementação da ideologia nas escolas. Apesar da aparente vitória, os ideólogos parecem estar dispostos a tudo para levar a doutrinação em frente, ainda que isso signifique desrespeitar os pais. Pois é, meus irmãos, porque os políticos que são honestos, que tentam realmente honrar o seu mandato, eles têm uma grande desvantagem. Por quê? Porque hoje a política é movida por doações de grandes empresas. Se o cara vai lutar contra isso, na hora que a empresa fizer a doação, ela diz: eu não quero que você dê a tal candidato, beleza? Ela tem que dar para o partido, mas dá as instruções. Não quero que você dê para esse cara. Expulsa esse cara do partido, e aí ele fica sem verba. Como é que ele vai aprovar projetos? Como é que ele vai favorecer as pessoas? Então as próprias pessoas depois olham pro cara e dizem: esse cara é um melecão, votei nele, ele não fez nada. Pois é, meus irmãos, é assim que tá as coisas hoje. Essa é a chamada democracia. Segundo um levantamento feito na Escócia, a implementação da ideologia de gênero nas escolas causou um aumento no registro de casos de jovens dizendo ser confusos sobre a sua identidade, masculina ou feminina. O Scottish Public Health Network, responsável pela publicação do relatório, afirmou que as crianças com apenas 6 anos de idade estavam sendo encaminhadas para unidades especializadas alegando confusão de identidade de gênero. Por quê? Porque eles ficam forçando isso nas crianças. Muita gente diz: o que é que tem um desenho da Disney, um desenho que passa na televisão com o Bob Esponja, se assumir colorido? Tem muita coisa, porque eles não deviam tocar nesse assunto, ainda mais para influenciar uma coisa desse tipo. Continuando, mas apesar dos estudos apontarem que a questão de gênero é extremamente controversa, há muitos acadêmicos que defendem disseminar o assunto entre as crianças e adolescentes. A filósofa e psicanalista Viviane Moser, por exemplo, afirmou ser contra o que chamou de burocratização dos temas. Quando estamos em sala de aula, questões de gênero aparecem o tempo inteiro e os professores têm liberdade para falar sobre isso. Me espanta debater educação com deputados e senadores. Quem dá aula é o professor. Tá vendo, meus irmãos? Esse é o pensamento deles. O que você acha, meu irmão, que dane. Não faz muito tempo que, aqui no Brasil, um vídeo em que uma menina de apenas 4 anos, contando que recebeu ensinamentos de ideologia de gênero de sua professora, viralizou na web. O pai da criança, Leone Marinho, ficou revoltado com o ocorrido. Ele me relatou que a professora fez uma roda dentro da sala de aula e começou a ensinar a ideologia de gênero, dizendo que meninos poderiam usar saia, brincos e esmaltes nas unhas. A professora confundiu a cabeça da minha filha. Fui até a diretoria e a diretora me disse que não poderia fazer nada. Então estou tomando minhas providências contra a escola. É por isso que devemos procurar eleger candidatos que sejam contra esse tipo de ensino, comentou. Dessa forma, embora não hajam leis aprovadas que liberem o ensino nas escolas, muitos professores seguem impondo o assunto. Como não há uma publicação de ensinar o gênero, então eles trabalham nessa lacuna. Na prática, estão desrespeitando a família e prejudicando muitos jovens, disse o professor Felipe Neri Martins Neto. A psicóloga Elaine Balbino, especialista em análise do comportamento, observa que os jovens não estão preparados para vivenciar esse tipo de discussão. Questões delicadas como essa, vinculadas de maneira leviana, podem prejudicar a formação do jovem e gerar conflitos psicossociais e de personalidade. Por isso é muito importante a família se manter presente na vida dos pequenos e não permitirem que imponham ideologias, sem respeitar seu posicionamento. Afinal de contas, os pais são os únicos responsáveis pela educação dos filhos e não a escola. Pois é, meus queridos irmãos, é só o povo continuar gadificado da maneira que está e isso aí só tende a piorar. Podem ter certeza disso. Criança que antes era a alegria da casa, estão cada vez mais caladas, mais entristecidas. E você compara com as crianças antigas que brincavam na lama, subiam em árvore. Eram crianças de verdade. Os pais querendo proteger seus filhos, inclusive até da violência, como um país aqui como o Brasil. E a violência hoje está nos desenhos, através dessa doutrinação. Está dentro das séries que elas assistem. Está dentro dos programas de TV que a mídia passa. E agora está dentro dos professores. É preciso o povo acordar, meus irmãos. É preciso o povo entender que ou a sociedade faz os seus direitos valerem, exigindo isso dos políticos, ou do contrário, essa turma, impulsionada pelo dinheiro, vai implementar que o mundo era na época de Sodoma e Gomorra e da antiga Babilônia. Dito isso, meus irmãos, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Gostaria de saber muito a tua opinião. Isso ajuda também muito o canal, inclusive no engajamento, e para reforçar o nosso próprio conteúdo.
Então eu faço questão de ler o teu comentário e a gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Um abraço e tamo junto.